Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, esse nosso espaço aqui para discutir as principais notícias do cenário internacional, sempre, você já sabe, com o nosso jeitinho, com a nossa visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau, coordenador de Inter aqui do BDF, nunca tô sozinho aqui nessa missão. Tá aqui comigo meu companheiro de bancada, editor de internacional do nosso site, Rodrigo Durão. E aí, Durão, como é que você tá? Tudo jóia, Lucas? Beleza. Prazer estar aqui, prazer falar com os ouvintes do Brasil de Fato, ao lado desse time de correspondentes que integra a equipe de internacional do Brasil de Fato. Gente em países como Rússia, China, Cuba, Venezuela, países um dia chamados, Lucas Stanislau, por George W. Bush de O Eixo do Mal, alguns dos integrantes do Eixo do Mal, que a gente sabe que não é verdade, mas que serviu como uma boa desculpa para sancionar muitos desses países. Apelidinho de mau gosto, hein, Durão? Pois é, mas coisas que ficam, né? Pegou, a gente não esquece. Exato. Você pode acompanhar o Estrangeiro nas redes sociais do Brasil de Fato, Facebook, Twitter não, no X, né? No Instagram, além dos principais tocadores. Lembrando que o Estrangeiro vai ao ar toda quinta-feira, como estamos agora, ao vivo, às 10 horas da manhã. Pois é, então manda sua mensagem, interage com a gente tá aqui esperando o seu comentário, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta também, né, para os nossos correspondentes, nossos analistas. A gente vai estar aqui para te escutar, porque esse é o objetivo do nosso podcast, fazer esse programa junto, interagir com vocês, derrubar as fronteiras que nos separam e provar que o estrangeiro é aqui, é lá fora, é aí em todo lugar, porque afinal de contas não existe fronteira entre nós. Hoje a gente vem para discutir um tema de grande relevância, a gente está sempre trazendo esse assunto aqui em outros episódios do Estrangeiro, mas agora parece que a gente está se aproximando de uma nova fase do conflito, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Afinal de contas, Durão, a gente está perto de ver o fim dessa guerra? É o que parece. Parece que a bola está com Vladimir Putin nesse momento, que tem que dizer, ao mundo tem que comunicar se aceita a proposta que foi feita pelos Estados Unidos, costurada junto com a Ucrânia, de um cessar-fogo de 30 dias para o conflito. Como eu disse, os Estados Unidos propuseram esse plano de paz e o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fica repetindo que agora espera uma resposta de Vladimir Putin. Para falar disso, a gente vai até a Rússia falar com o nosso homem em Moscou. Moscou ou São Petersburgo? Porque ele estava em trânsito, né? De qualquer forma, é Vladimir... Sergei Monin, quem entra hoje no Estrangeiro. Eu começo, Sergei. Muito boa tarde para você, aliás, quase boa noite, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, além de se você está em Moscou ou São Petersburgo, falasse o que falta para esse plano, essa proposta de trégua, entrar em vigor nesse momento. Salve, pessoal. Salve, Rodrigo Durão, Lucas, todo mundo que acompanha a gente. Exatamente, já estou em Moscou, na capital, como de praxe, estou de volta aqui no olho do furacão, onde, inclusive, hoje mesmo desembarcou o enviado especial de Trump para tocar as negociações do acordo, desse acordo que está sendo costurado, que foi costurado entre os Estados Unidos e a Ucrânia para o cessar-fogo de 30 dias que poderia ser prolongado. Então, como você bem disse, indica uma nova fase do conflito, pelo menos uma perspectiva mais possível, desde esses 3 anos de guerra, de conflito, pelo menos ter uma trégua, seja de 30 dias ou mais. Agora, como você bem disse, a bola está com o presidente russo Vladimir Putin, né? Como diz a célebre frase, né, atribuída a Garrincha, se não me engano, faltou combinar com os russos, né? Então, foi um acordo entre as delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia, mas a Rússia ainda está muito reticente, ainda vê com muita cautela, como é de praxe também da diplomacia russa. O que esse acordo diz? Diz que poderia ser feito um acordo entre Estados Unidos e Ucrânia para a exploração das terras raras ucranianas, que é a exploração de áreas ricas em minerais e outras fontes de riqueza, para os Estados Unidos poderem explorar. Com isso, lembrando que com aquela rusga que teve entre Zelensky, Trump e o seu vice no Salão Oval, os Estados Unidos suspenderam a troca de inteligência e ajuda militar à Ucrânia, que é uma das principais fontes desse conflito, que é essa grande ajuda militar que os Estados Unidos vem fornecendo. E, em troca desse acordo, se o Zelensky
fizesse essa concessão de aceitar uma trégua, os Estados Unidos voltariam à ajuda militar. Esse é um dos principais pontos. Bom, e Zelensky, desde o final de 2023, fazendo uma curtíssima recapitulação, vem sofrendo muitas baixas. Durante a guerra, a Rússia vem tendo enormes vantagens, né? Então, a Ucrânia está sob pressão e a gente vê com a postura do presidente Donald Trump, a Ucrânia está numa espécie de beco sem saída, sendo mais pressionada a conceder, a fazer concessões. Agora, quais as concessões a Rússia fará, ainda não sabemos, e se fará. Porque a gente sabe que hoje mesmo, agora há pouco, o assessor do presidente russo Vladimir Putin, Yuri Ushakov, deu declarações dizendo que a Rússia não tem interesse em um cessar-fogo temporário, de 30 dias, como está se dizendo. O que a Rússia quer é um término de conflito permanente, mas que as condições de segurança da Rússia sejam respeitadas. Lembrando que uma das principais é a não aceitação de tropas da OTAN na Ucrânia, ou perto da linha de frente, ao reconhecimento das terras já conquistadas pela Rússia da Ucrânia, que são Donetsk, Lugansk, Zaporozhia e Kherson, sem contar a Crimeia, que a Rússia também já considera como um território da Federação Russa. Então, essas condições de segurança ainda são os grandes obstáculos para a aceitação de qualquer tipo de acordo. Então, muita calma ainda nessa hora, acho que muitas águas vão rolar. O assessor, como eu disse, o assessor enviado especial do Trump está agora em Moscou, a gente pode ver durante o dia ainda alguns desdobramentos, mas acho que ainda para o cessar-fogo, para o fim de uma guerra, ainda muitas águas vão rolar. Pois é, a gente vive essa expectativa, né, se vai ser possível assinar esse cessar-fogo e se de fato isso pode virar, pode ser o começo de uma construção de uma estabilidade mais duradoura, uma paz mais longeva na região. Tem muitos interesses envolvidos e para comentar todos os interesses e as forças envolvidas nesse conflito, está aqui também com a gente ela que é a estrela do nosso time de analistas aqui do Estrangeiro, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, Bárbara Mota. Professora, seja bem-vinda mais uma vez ao Estrangeiro, obrigado pela sua participação. Queria já te perguntar, se a gente ainda não tem assinatura de cessar-fogo, muito menos um processo de paz iniciado, como é que as forças saem desse momento da situação do cenário? É mais uma vitória russa do que uma derrota ucraniana? Ou, na verdade, Kiev está saindo mais enfraquecida de todo esse processo? E como é que fica a União Europeia e a OTAN, que agora parecem muito mais fracas e derrotadas do que no começo da guerra, né? Bom dia, Lucas. Bom dia, Durão. Bom dia, Serguei. Bom, acho que não é dia na Rússia agora, mas, de todo modo, bom dia, porque a gente está aqui no Brasil. Bom dia para todo mundo que assiste a gente. Que responsabilidade, é uma pergunta, enfim, para analisar todas as forças é realmente uma responsabilidade muito grande. Mas vamos lá, enfim, sobre a sua pergunta de como é que saem as forças, né, no conflito. Me parece que a Rússia, né, se a gente de fato conseguir visualizar um acordo de cessar-fogo ou então um acordo de um término permanente para o conflito, como o Serguei colocou, e só uma observação, acho uma manobra interessante, porque a Rússia não necessariamente se esquiva da possibilidade de encerrar o conflito, mas joga a negociação para um patamar muito mais elevado, né, ou seja, o término permanente do conflito, pulando aí talvez uma etapa fundamental, que é pelo menos um cessar-fogo para que se estabilize a situação em solo, para que se possa negociar, então, as minúcias de um acordo de paz. Então, acho uma manobra interessante, porque ela não pode ser acusada de não querer encerrar o conflito, ela quer, mas ela quer um término permanente, ela não quer um cessar-fogo pura e simplesmente. Mas, enfim, como ficam as forças, eu acho que a Rússia sai muito vitoriosa, né? Principalmente se esse acordo de cessar-fogo for costurado, se um término permanente for costurado, e sai vitoriosa com o auxílio de outra potência internacional, que são os Estados Unidos. Né? Eu acho que isso traz um questionamento muito importante para a gente, que é como fica a ordem liberal internacional. E aqui não estou querendo fazer nenhum tipo de saudosismo em relação à ordem liberal internacional, mas, enfim, é um componente importante da ordem internacional na qual a gente vive hoje. Então, acho que a Rússia sai vitoriosa.
a Ucrânia, no contexto atual, sai muito mais debilitada do que em outros momentos em que ela pôde negociar, e aí eu acho que ela sai muito mais debilitada, principalmente por conta da situação em solo, né? Hoje a situação em solo é muito mais favorável o suficiente para a Rússia, né? Recentemente a Rússia recuperou os territórios da região de Kursk, né? Então os territórios russos da região de Kursk, em que a Ucrânia tinha feito um avanço, imagino eu que na expectativa de negociar, né, em futuro, acordo de cessar-fogo, em um acordo de paz, a troca de territórios, mas essa vantagem, né, para então essa vantagem que a Ucrânia teria para levar para a mesa de negociações, a Ucrânia perdeu recentemente, né? Não perdeu totalmente ainda, mas a perspectiva é que perca totalmente. Em relação à Europa, eu acho que a Europa vai passar por um momento de virada de chave, assim. Eu acho que esse momento de virada de chave é principalmente em relação a como a Europa vai lidar com a garantia da sua própria defesa. Né, a Europa já vem tentando reverter isso, né? A gente viu que alguns dias atrás houve o European Union Summit, né, que um dos principais temas foi o rearmamento da Europa, então investir pesado na indústria de armas, aumentar a capacidade militar e com isso possivelmente oferecer uma ajuda para a Ucrânia. O próprio Zelensky estava nessa European Union Summit, mas enfim, isso de todo modo não é de imediato, né? Além do tempo de produção para alguns armamentos, né, a gente também tem, e que para alguns armamentos esse tempo de produção é de anos. A gente também tem, por exemplo, no caso da ajuda para a Ucrânia, o tempo de envio, de chegar na linha de frente. Mas voltando ao ponto, eu acho que a Europa vive um momento de inflexão. E esse momento de inflexão ele está em 2 pontos, só para encerrar o raciocínio. O primeiro ponto, como ela vai garantir a sua própria segurança e os custos que isso vai implicar para ela. Grande parte do estado de bem-estar social na Europa foi construído pela possibilidade dela depender dos Estados Unidos para garantir, para que os Estados Unidos fossem esse grande guarda-chuva para a garantia da segurança transatlântica. E o outro ponto é justamente essa dinâmica que me parece que cada vez se torna mais visível para a gente, que é a dinâmica de desacoplamento entre Estados Unidos e Europa. Né, o Trump não vê como, ou ele desconhece, ou ele abandona a noção muito difundida pelos círculos políticos nos Estados Unidos do pós-Segunda Guerra Mundial, de que a relação de dependência da Europa em relação aos Estados Unidos, para garantir a segurança dessa aliança transatlântica como um todo, era instrumental e era parte do projeto da hegemonia norte-americana. O Trump, me parece que ele faz um cálculo muito mais imediatista. É custoso financeiramente para os Estados Unidos garantir ser esse guarda-chuva da segurança transatlântica, isso não traz muito retorno para a gente, e o pequeno retorno que traz, a gente consegue alcançá-lo muito bem via processo de coerção. E esse dilema europeu a gente discutiu bastante aqui no Estrangeiro no episódio sobre as eleições da Alemanha, né, que ali são, acho que é um grande exemplo disso que a professora estava falando, a situação da Alemanha ali hoje ameaçada pela extrema-direita, com a direita de volta ao poder, né, ali anunciando mais gastos militares, acho que é um grande exemplo disso que a professora estava falando. Não só a Alemanha, né, a Alemanha anunciou que vai gastar mais cerca de 1 trilhão de euros com gastos militares. Exato. Esse dinheiro, é curioso isso, né? A gente estava falando, o Sergei falou da taxa de mortalidade da guerra. O Trump soltou números absurdos semana passada, números que não foram comprovados, mas que impressionam. Falou de 1 milhão de soldados russos mortos, centenas de milhares de ucranianos mortos. A gente não sabe muito bem, não existem estatísticas oficiais sobre o número de mortos. Existem cálculos, que os cálculos falam de números bem mais baixos do que esse, mas ainda assim são vidas, é muita gente que está morrendo, é muita destruição de infraestrutura, enfraquecimento de economia, no momento em que a gente deveria estar concentrando esforços, focando a economia numa transição climática, em vez de gastar mais dinheiro com armas essas que provavelmente vão estimular conflitos futuros, né, com ressentimentos, com desavenças que vão ser resolvidas na bala nos próximos tempos. E não só a transição climática, né, criação de fundos para justamente fazer a transição energética, para combater, mitigar os efeitos das mudanças climáticas, mas também se preparar para uma nova pandemia, né? A gente vinha discutindo essa semana na redação, agora que fez aniversário a pandemia do novo coronavírus, né? A gente de novo não está preparado para lidar
com uma pandemia como foi a da Covid-19, né? Parece que o mundo gosta de apostar em ideias erradas, né? Decisões equivocadas que geram problemas no futuro. Como é importante mencionar que essa guerra também é o resultado de escolhas políticas erradas que subestimaram a Rússia, a história dessas nações, dessa região, desde o começo da década passada, quando a Rússia foi submetida a uma série de provocações, ou pode ser visto como provocações, ou ameaças mesmo, né? A Rússia sendo cercada pelo avanço da OTAN, existia um acordo não falado, de que a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, não chegaria tão perto das ex-repúblicas soviéticas, como é a Ucrânia, e cada um ficaria com a sua esfera de influência. Os Estados Unidos ficariam com as Américas e as repúblicas soviéticas ficariam sob a influência da Rússia. Isso não foi respeitado e acabou gerando essa guerra que é lamentável, mas que é bom a gente pontuar por que ela existe, né? Agora, parece que hoje tem previsto uma ligação entre Putin e Trump, né? É o que estava se especulando, né? Pois é, queria até ouvir do Serguei, né? Se você sabe alguma coisa sobre isso, se vai ter essa ligação, o Donald Trump vai pegar o telefone e ligar para o seu homólogo russo e o que a Rússia quer para, de fato, assinar essa trégua? Não tem nada confirmado sobre essa ligação, como vocês disseram, da especulação. O que tem confirmado, saiu agora há pouco, na imprensa russa, é que o enviado especial de Trump, que está em Moscou, deve se reunir com o presidente russo Vladimir Putin nesta tarde do horário de Moscou, após a reunião que está acontecendo agora entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente belorrusso Alexander Lukashenko. Então, essa reunião deve acontecer, e aí pode acontecer uma ligação com o Trump depois, mas, ao mesmo tempo, o assessor especial Yuri Shakov, o assessor de Putin, mencionou que também esses contatos seriam ainda em termos confidenciais. Vamos ver o quanto será divulgado. Acho que a gente tá falhando um pouquinho a conexão com o Serguei, né? Acho que... Daqui a pouco vamos esperar melhorar um pouquinho essa conexão transatlântica. Daqui a pouquinho ele volta para dizer se de fato o Trump ligou pro Putin e sobre o que eles falaram. A gente tá nessa expectativa. De fato, vamos ver se o Serguei já voltou. Acho que agora a gente conseguiu estabelecer conexão. Ligamos pela mesma linha que Trump vai ligar para o Putin. É Força, isso, Serguei. A gente está usando a mesma linha telefônica deles. Bom, como eu estava tentando dizer, não tem nada confirmado sobre essa ligação. O que a gente tem é que saiu agora a notícia que o enviado especial de Trump está em Moscou, vai se reunir com o presidente russo Vladimir Putin pessoalmente após a reunião que está acontecendo agora entre o Putin e o presidente. De fato, a gente está com uma certa interrupção na conexão do Serguei. Ele dizia que o Lukashenko está reunido com o Putin, né? O Lukashenko que tem sido presidente da Bielorrússia, que tem sido um grande aliado da Rússia no conflito, né? Na guerra da Ucrânia. Ele tem sido funcionando como uma espécie de buffer ali, uma espécie de escudo ali, né? No território europeu para conter ali um pouco esse tabuleiro da guerra. Agora, Durão, a gente entrevistou essa semana no site do Brasil de Fato, inclusive convido o ouvinte a acessar o site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, e acessar ali na abinha do Internacional, né? Tem publicado ali uma entrevista com o dirigente socialista estadunidense Brian Becker, do Partido Socialismo e Liberação. Nosso repórter, Leandro Melito, fez essa entrevista com o Brian Becker, e ali nessa entrevista ele fala sobre a guerra na Ucrânia e fala um pouco sobre o papel dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia. E fala justamente sobre essa aproximação, digamos assim, ou pelo menos esse distensionamento, né, entre Washington e Moscou, entre Trump e Putin. E aí eu queria comentar um pouco a análise do Brian nessa entrevista e jogar para a professora Bárbara, perguntar se ela concorda um pouco com essa visão, o que ela acha sobre isso. Ali nessa entrevista, a professora, o Brian Becker disse o seguinte: olha, me parece esse movimento que o Trump faz de se aproximar do Putin, me parece muito com o movimento feito pelo Henry Kissinger e pelo Nixon nos anos 70, quando se aproximam da China do mal para isolar a então União Soviética, né? E hoje os republicanos me parecem muito mais pragmáticos, muito mais realistas ao se aproximar da Rússia com o objetivo final de isolar a China. Essa seria um pouco a análise desse dirigente socialista dos Estados Unidos que a gente entrevistou. Queria te perguntar, professor, o que você acha dessa análise e, de fato, o que estaria por trás desse movimento do Trump
ao se aproximar da Rússia, né? Lucas, eu acho possível que isso tenha uma intencionalidade de isolar a China, mas de isolar pelo menos a Rússia da China, né? Mas se essa é uma intencionalidade, me parece que essa intencionalidade ela pode ter um resultado não desejável, ou não ter esse tipo de resultado necessariamente. E por que eu falo isso? Porque por mais que isso possa ser uma intencionalidade, então se aproximar da Rússia para isolar e para afastar a Rússia da China, ao fazer isso e ao ignorar os aliados tradicionais dos Estados Unidos, como por exemplo no primeiro bloco eu falei da Aliança Transatlântica, os Estados Unidos permitem, acho que permitem não é o melhor verbo, mas os Estados Unidos criam uma situação mais favorável para que a China se aproxime de outros países que são fundamentais para esse crescimento da China e talvez consolidação da China enquanto potência hegemônica. Então, a aproximação da China dos países europeus, a aproximação da China da América Latina, por exemplo. Então, eu acho uma leitura possível, mas eu não acho que essa estratégia vai resultar nesse tipo de, nesse tipo de consequência. Mas, Bárbara, voltando um pouquinho ao que você estava falando antes, você acha que é possível a normalização? A gente vê no futuro próximo, digamos, que a trégua seja assinada, se chegue a um acordo de paz. Você acha que é possível uma normalização entre a Europa e a Rússia? A Europa viveu nos últimos anos, desde o início da guerra, um processo de vilificação do Putin, que é raro acontecer. Eu lembro do Milosevic, na Iugoslávia, ex-Iugoslávia, que era o presidente da Sérvia, nos anos 90, após a invasão da Croácia, os massacres na Bósnia, sofreu um processo semelhante. Lembro do Talibã também, sendo Saddam Hussein. O Putin, ele sofreu um processo parecido. Me parece muito difícil que os europeus, depois de rotularem o Putin da forma que rotularam nos últimos anos, um ditador sanguinário, invasor, um sujeito da pior espécie, um líder da pior espécie, agora eles consigam voltar e normalizar a situação, porque a Europa é muito dependente economicamente do gás russo, como, entre outras coisas, o combustível, petróleo. Como é que você vê isso? Você acha que é possível ou não? A relação está azedada para sempre? Olha, Durão, para sempre é um muita longo coisa. tempo, né? Exato. Mas assim, a minha perspectiva hoje é de que uma reorganização duradoura ou uma redução de tensões duradoura entre Rússia e Europa não é possível no médio prazo. Então a minha perspectiva é bem pessimista em relação a esse ponto que você colocou. E aí eu tenho 3 principais elementos para te dizer por que a minha avaliação é pessimista. E aí um motivo está relacionado, na verdade, 2 principais motivos estão relacionados à relação Ucrânia-Rússia. Né? Tem um artigo científico muito interessante, muito sério, que fez uma pesquisa de opinião com moradores da região do Donbass, na Ucrânia, e fez essa pesquisa na véspera da invasão da Rússia, agora em fevereiro de 2022. E faz essa pesquisa usando 3 agências de pesquisas diferentes, então uma da Ucrânia, uma da Rússia e uma do Reino Unido, justamente para diminuir o viés de resposta, a depender de quem é que estava fazendo a pesquisa. E esse artigo científico mostra que quase 50% dos mais de 40 mil entrevistados gostariam de permanecer sob o controle de Kiev e só 22% gostariam de estar sob o controle da Rússia. Então, acho que tem esse ponto que é interno à região do Donbass, né, de que as dinâmicas de identificação e sensação de pertencimento a um Estado ou a outro certamente podem fazer com que o conflito seja retomado num outro momento, se a gente pensar num possível cessar-fogo, num possível acordo de paz. E eu acho que essa dinâmica de identificação e sensação de pertencimento pode ser utilizada, pode ser fomentada pelos países europeus para que o conflito seja retomado em algum outro momento, ou isso pode fazer com que a Rússia se sinta insegura, principalmente por conta desse processo de vilanificação que você colocou. O outro ponto é sobre a própria opinião pública da Ucrânia. E aí existem também outras pesquisas, uma pesquisa feita inclusive pelo Carnegie Endowment,
que coloca que mais da metade da população não está disposta a aceitar um acordo de paz com a cessão de território. E aí a gente sabe que isso é o patamar que os Estados Unidos estão partindo para pensar um acordo de paz. O próprio J.D. Vance, na campanha, hoje, inclusive, hoje que eu falo contemporaneamente, né, agora como vice-presidente dos Estados Unidos, diz que o plano para o fim da guerra envolve a Ucrânia cedendo território, envolve a não entrada da Ucrânia na OTAN. Então, assim, se o Zelensky fizer um acordo de paz em que ele aceite ceder territórios, ele ainda arrisca iniciar uma instabilidade política e social interna, com a população, soldados e veteranos que atuaram agora na guerra, né, que estão atuando agora na guerra, iniciando protestos armados contra o acordo, contra o governo. Então, acho que essa situação ainda vai ser muito candente. E em relação, então, estou focando na Ucrânia para agora expandir e falar sobre o microcosmos maior da Europa, que foi o seu principal ponto na pergunta. E aí, recentemente, o Macron, para defender na European Union Summit esse rearmamento da Europa, mencionou que a agressão da Rússia não conhece fronteiras, que o Putin não vai parar na Ucrânia, que a Rússia é uma ameaça direta à França, uma ameaça direta à Europa. Então, isso, somado a essa retomada de investimento pesado em capacidade militar, me parece que contribui muito para que a gente se aproxime cada vez mais. Me parece que a gente está num momento muito perigoso das dinâmicas europeias, que é o início de uma espiral de desconfiança e inimizade. E a Rússia já é, enfim, historicamente desconfiada em relação à OTAN e pode ver esse processo de rearmamento não só como um intensificador das suas inseguranças, mas eu acho que isso fala direto ao que, pela própria história de vida pessoal do Putin, né, que tem uma conexão forte com a Segunda Guerra Mundial, isso fala direto a essa percepção de uma Rússia injustiçada, né, que é parte de um sentimento nacional, né, por conta de uma leitura de uma historiografia norte-americana sobre a Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial foi vencida, porque os Estados Unidos entraram na guerra e tal. Finalizar que, eu não sei onde vocês pararam de me ouvir, mas eu acho que isso fala essa percepção. A ligação do Putin com a Segunda Guerra e o recalque não, a mágoa pelo sequestro da narrativa pelos Estados Unidos. Então, essa historiografia norte-americana coloca que foram os Estados Unidos, foi a entrada dos Estados Unidos que fez com que se vencesse a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista. Mas a leitura que a Rússia faz da guerra, ou a leitura de uma outra historiografia sobre a Segunda Guerra Mundial, coloca que até então, enfim, até a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, era a União Soviética às custas de muitos soldados que segurou o avanço da Alemanha nazista. Então foi o exército soviético que estava conseguindo conter o avanço da Alemanha nazista. E a Rússia teve, enfim, se eu não estiver aqui falhando na lembrança sobre os dados, salvo engano, foi a União Soviética que individualmente mais perdeu homens em batalha na Segunda Guerra Mundial. Eu vi cerca de 20 milhões, são umas cifras assim. Lembrando... É um número absurdo. Lembrando que esse ano a gente completa 80 anos da derrota do nazifascismo, né, em 1945, e então essas efemérides e a disputa, né, pela memória, a disputa pela história vai estar mais viva do que nunca. Presente, né? Inclusive, muito presente. Um dos marcos que se fala extraoficialmente é que essa guerra existiria uma pressão vinda de Moscou, vinda do Putin, para que tudo terminasse até 9 de maio, que é a data da tomada de Berlim pelos soviéticos. Enfim, mas fica no campo dos boatos.com, né? Pois é, eu queria perguntar até pro Serguei, do lado russo, o que ele sabe, tem de informação e impressão do lado russo, se Moscou estaria pronta para, do lado de Moscou, né, retomar as negociações com a Europa, até do ponto de vista econômico, né, Serguei? Porque a gente sabe que, de fato, o Ocidente sancionou a Rússia de várias maneiras, tentando asfixiar economicamente a Rússia, mas o país buscou outras vias, outras soluções econômicas com outros parceiros, né, para contornar essas sanções, e parece que o cenário vai muito bem, em que pese a ameaça e as sanções aplicadas, né? Mas, do ponto de vista econômico, Moscou estaria pronta para voltar a negociar com a Europa? Seria interessante para a Rússia nesse momento? Acho que você mencionou bem que a Rússia conseguiu se virar economicamente para não ter essa dependência diante das sanções do Ocidente, da União Europeia. Agora, até complementando o que a professora Bárbara falou, eu acho que, tendo interesse ou não, o mais importante é que existe uma desconfiança muito grande. Então, com os Estados Unidos tentando aí mediar um acordo, pressionando a Ucrânia para conceder aqui e ali, a gente pode ter um acerto, uma aproximação entre Putin e Trump
pragmática. Não vai ser uma aliança, os Estados Unidos e a Rússia continuam em lados muito opostos no xadrez geopolítico. Agora, com a União Europeia está muito claro que não é nem desconfiança, é uma certeza que os países não vão ter uma relação boa. Eu sou pessimista também nesse sentido, né? Uma análise um pouco óbvia, até pela retórica, principalmente da União Europeia, que até, na minha avaliação, tem uma diplomacia bastante, no histórico recente, pouco profissional, digamos assim, de tratar a Rússia meramente como um país expansionista, com o Putin como um presidente meramente expansionista, ignorando que a Ucrânia tem questões muito sensíveis na história da Rússia, como vocês já mencionaram também em algum momento do programa. Então, acho que a União Europeia, independente dos interesses ou não, que são importantes tanto para a União Europeia quanto para a Rússia, em termos de abertura comercial e tudo mais, eu acho que não há muito cenário para isso, o cenário político para essas relações se restabelecerem. Lembrando que, e aí, isso inclusive é um dos aspectos que mina também a confiança para um cessar-fogo, uma paz mais duradoura, né, mais permanente. E aí, complementando o que a gente já falou no começo do episódio, que mesmo se a gente conseguir vislumbrar um cessar-fogo agora, de 30 dias, ou que seja prolongado, lembrando que o assessor especial do Putin disse hoje que, como eu mencionei, a Rússia não tem interesse em um acordo temporário, e sim permanente, uma paz permanente. Porque um temporário seria uma desculpa, uma justificativa para a Ucrânia se rearmar com essa volta da ajuda militar dos Estados Unidos e a guerra voltar. Isso é um ponto importante, porque esse é o ponto que sempre esteve ao redor das possibilidades de negociações de paz, tanto de um lado quanto de outro. Ou seja, uma ausência de ações militares não implicaria necessariamente em uma paz duradoura, podendo o conflito voltar de uma maneira mais perigosa para um lado ou para o outro. Então, essa desconfiança ainda está muito no ar. Se os Estados Unidos estão, como eu disse, pressionando a Ucrânia para chegar a um acordo nesse sentido, da União Europeia a gente não vê isso, muito pelo contrário. A União Europeia, como a Bárbara já mencionou, está justamente nessa retórica muito clara de tratar a Rússia como ameaça. E a Rússia entende de maneira recíproca também. Então, acho que essa desconfiança é o que vai manter de maneira bem perigosa ainda as relações entre a Rússia e a União Europeia pelos próximos anos, talvez décadas. Serguei, queria que você falasse também um pouco sobre um assunto que entrou nessa equação recentemente e que está adquirindo um certo protagonismo. São as terras raras. São minerais da Ucrânia que entraram aí na conta dessa futura proposta de paz, dessa proposta de paz que está sendo negociada. O que são e por que elas importam e como a Rússia vê esse tema do interesse dos Estados Unidos por terras raras da Ucrânia? Bom, essa questão das terras raras, né, são margens de negociação da Ucrânia. A Ucrânia é rica em essas terras raras, como você disse, são regiões ricas em minerais e outras riquezas que podem ser utilizadas para tecnologias renováveis, aplicações militares, tecnologias em geral. Então, claro, os Estados Unidos não querem negociar um acordo de paz sem ganhar nada em troca. Então, esse acordo está sendo costurado para os Estados Unidos conseguir explorar de maneira econômica as terras ucranianas. Como a Rússia vê isso? E é aí que entra um dos principais obstáculos para qualquer tipo de resolução do conflito, como eu já mencionei. E parte dessas terras raras estão nas regiões conquistadas pela Rússia durante a guerra, anexadas pela Rússia, que são as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia. Parte dessas regiões ainda não foi totalmente controlada pela Rússia. Então, é um cenário muito delicado para a gente pensar numa paz duradoura. Mesmo que a gente consiga uma paz, essas terras ainda serão motivo de disputa, que não são reconhecidas pela comunidade internacional, salvo raríssimas exceções. Os Estados Unidos não reconhecem esses territórios como parte da Rússia, e quando a Rússia respondeu sobre esse acordo, comentou a costura desse acordo sobre as terras raras, mencionou justamente isso, que a Rússia poderia chegar a uma espécie de acordo sobre a exploração nas terras russas, ou seja, a Rússia modula a retórica de uma maneira totalmente oposta, dizendo que, bom, a gente pode explorar também essas terras russas, e a gente pode chegar a um acordo
Basicamente, nas entrelinhas, o que se diz é qual é a forma de rifar a Ucrânia, as riquezas da Ucrânia entre Rússia e Estados Unidos. Eu acho que esse é um caminho que está sendo costurado a partir do que as ações militares vão dizer, o cenário militar. O que a Rússia vai conseguir, de fato, controlar para ter mais cartas na manga na mesa de negociações. Respondendo também uma pergunta que vocês já comentaram, o que está muito claro nessa guerra é que, no final das contas, quem deve sair perdendo é a Ucrânia, que é um país que está nesse cabo de guerra entre duas potências. Exato, e tem muitos interesses econômicos envolvidos, interesses políticos, e o Serguei está lá em Moscou, mandando as últimas notícias sempre aqui pra gente no estrangeiro e pelo site do Brasil de Fato. E lembrando que como a gente citou aqui, né, esse ano completam-se 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, da derrota do nazifascismo. O Serguei vai estar acompanhando todas as marchas históricas, os desfiles, as comemorações lá do 9 de maio e outras datas, e vai mandar tudo isso pra gente pelo Brasil de Fato. Eu convido a você a se inscrever na nossa newsletter, no nosso boletim, que é por onde você vai receber esse tipo de conteúdo diretamente na sua caixa de e-mail. É só acessar brasildefato.com.br/boletim, se inscrever na nossa newsletter para receber de graça toda semana os conteúdos exclusivos do Brasil de Fato, dos nossos correspondentes, não só do Serguei. Tá lá Mauro Ramos, da China, o nosso querido Gabriel Lopes, de Havana, de Cuba, o Lourenço também lá da Venezuela, lá de Caracas, e também os nossos repórteres espalhados pelo Brasil e também na nossa redação aqui de São Paulo. Então acessa brasildefato.com.br/boletim, se inscreve na newsletter, porque Durão, você já sabe, né, maravilhoso. Durão tá lá inscrito, eu tô inscrito e falta só você agora, querido ouvinte, por favor, vai lá e se inscreve. Eu queria aproveitar esse gancho aqui que o Serguei estava com a gente, perguntar para ele citou ali as regiões que estavam em disputa, né, e uma delas bem importante, que já foi mencionada aqui ao longo do episódio, foi a região de Kursk, né, e o Putin parece que visitou essa região, né, Serguei? Como é que foi essa visita, o que ele disse ali, o que ele constatou ali, como é que tá o avanço de tropas russas, ucranianas, como é que tá esse teatro de operações ali em Kursk, e o que saiu dessa visita do Putin? Pois é, Lucas, esse é um assunto bem importante, né, para tudo que a gente está discutindo agora sobre possíveis negociações de paz e tudo mais. Fazendo uma pequena recapitulação, isso foi uma coisa inédita que aconteceu, uma incursão ucraniana dentro do território russo, assumindo o controle de parte da região de Kursk, uma região fronteiriça ali entre a Rússia e a Ucrânia, e a Ucrânia, de fato, conseguiu uma manobra surpreendente de ocupar territórios russos, o que é algo inédito desde a Segunda Guerra Mundial, diga-se de passagem. O que aconteceu não teve nada mais tão drástico, a Rússia controlou, estendeu a linha de frente da guerra para as ações militares em seu território, e aí a guerra foi prolongada para dentro do território da região de Kursk. E a Rússia vem desde o final do ano passado buscando uma contraofensiva para recuperar esses territórios. E hoje, o presidente russo, Vladimir Putin, visitou a região de Kursk pela primeira vez, desde o início da ofensiva e incursão da Ucrânia na Rússia, em Kursk, e pela primeira vez também trajando uma roupa militar. Não botou um terno e gravata, Serguei? Pois é, o Putin pela primeira vez visita a região de Kursk desde a incursão ucraniana e pela primeira vez desde o começo da guerra ele aparece na televisão oficial, nas mídias oficiais, trajando um traje militar. Então tem muitos aspectos simbólicos, né? Isso acontece bem no dia que um enviado de Trump vai à Rússia, se está falando de acordo de paz. Então acho que é muito simbólico, né? Sem entrar em muitas especulações sobre o simbolismo, né? A gente eu já vi na mídia ocidental, por exemplo, muitas especulações que são sinal da belicosidade russa, né? Enquanto está se falando de paz, o Putin aparece trajado militarmente. Isso, sem entrar na questão de especulação da indumentária do presidente russo, o que é fato é que a Rússia não vai conseguir, não vai estabelecer nenhuma garantia, nenhum acordo de paz, sem garantir a retirada das tropas ucranianas do seu território. Então, isso é uma questão fundamental. O que a gente viu nos últimos dias é justamente isso, por isso que o Putin visitou a região, uma reviravolta, uma contraofensiva bem sucedida da Rússia, conseguindo expulsar as tropas ucranianas de boa parte da região de Kursk, como a professora Bárbara mencionou no começo do episódio. Então, ainda não está finalizado, não é oficial ainda, essa retomada da região inteira, mas a principal cidade já foi içada a bandeira
Rússia de volta, há um cerco, né, cada vez mais tenso, mais pressionado sobre as tropas ucranianas que ainda estão na região. Então, eu acho que se de fato for concretizado um êxito militar russo na região de expulsar as tropas ucranianas, aí a gente volta para a questão retórica. Tem mais margem para a Rússia dizer para o Putin dizer para a própria população que temos uma vitória a declarar em caso de um tipo de acordo. E é isso que é a principal questão, tanto para Trump quanto para Putin. E também para Zelensky, mas ele está em uma posição mais desfavorável, que é sair de qualquer acordo com uma vitória. Então, a gente vai ver um pouco esse xadrez aí, esse jogo de pôquer aí entre os dois presidentes, cada um tentando mostrar uma vitória, um êxito diante de qualquer tipo de desfecho, né? Vamos ver quem sai ganhando, ou se os dois conseguem arranjar um acordo bem satisfatório para ambas as partes. Agora, a professora Bárbara Mota, a gente está falando de um xadrez bem complicado, inesperado e surpreendente, né? Um xadrez em que a gente está vendo agora uma reaproximação Rússia e Estados Unidos, um afastamento da Rússia com a Europa e uma possível reaproximação, como você falou, da China com a Europa, os excluídos dos Estados Unidos. Nesse mundo quase surreal, nesse cenário quase surreal, qual o seu palpite? O que você acha que vai acontecer? É possível ter palpite, né, nessa altura do campeonato? O Sergei falou algumas coisas, deu algumas dicas de como o futuro pode ser vislumbrado, como a Ucrânia sendo a grande perdedora, as suas riquezas rifadas, divididas entre Rússia e Estados Unidos. Mas eu queria ouvir de você. Como é possível, nessa altura do campeonato, a gente fazer qualquer tipo de perspectiva do mundo que se desenha nos escombros dessa guerra? Queria que você tentasse falar sobre isso nas suas considerações finais sobre esse tema da guerra entre Rússia e Ucrânia. Caramba, Durão, que missão. A primeira, eu acho muito difícil, enfim, a gente vislumbrar um mundo que vai se construir nos próximos 5, 10 anos. Mas uma coisa que sempre me vem à mente, e eu acho importante da gente ter isso nas nossas reflexões, quando a gente for olhar para esse contexto da guerra na Ucrânia, mas também para o contexto em Gaza, e para a gente pensar a distensão das inseguranças internacionais, é que, infelizmente, o tempo da paz ele é muito diferente do tempo da guerra. O tempo da paz necessita de um processo muito mais alongado de construção, de redução de tensões, de desconstrução das inseguranças, enquanto que o tempo da guerra pode ser um tempo muito mais rápido, pode ser um tempo muito mais imediato. A gente pode ver uma espiral de insegurança, de desconfiança sendo construída em dias, em semanas. Então, acho que para a gente pensar a situação do mundo e para a gente pensar a situação agora da guerra na Ucrânia, eu acho que isso é algo que a gente tem que ter em mente. O tempo da paz, ele é um tempo alongado. E para que a paz possa ser construída, é necessário um processo contínuo, diário, de comunicação, de negociação, de aproximação entre as partes, coisa que eu não vejo sendo construído agora. E o mundo, daqui a 5, 10 anos, me parece que, enfim, dentre vários elementos, me parece ser um mundo de desconstrução da ordem liberal internacional. Mais uma vez, retomo a minha fala, não é nenhum saudosismo em relação à ordem liberal internacional, mas a gente não consegue vislumbrar o que vai ser colocado no lugar dessa ordem liberal internacional. E talvez os elementos que a gente tem até então para pensar as divisões ou as segmentações da política internacional, então norte, sul, global, ocidente, oriente, talvez essas segmentações não façam mais sentido hoje para a gente pensar as dinâmicas internacionais. Quando a gente vê, por exemplo, o crescimento dos movimentos de extrema-direita, associações e conexões entre lideranças políticas que até então pareciam inimagináveis. Então, acho que a gente vai ter que precisar construir, inclusive, uma outra gramática para compreender as relações internacionais nos próximos anos. Não é uma fala muito otimista. Não, mas eu acho que é um tema recorrente que sempre está aqui presente nos episódios do Estrangeiro, né? Um pouco isso que a professora está falando de proposição de futuro de projeto, né? Uma coisa é você questionar a ordem vigente com
com um projeto propositivo, de superação do atual sistema, né? Outra coisa é a gente questionar o atual sistema com uma proposta até mais reacionária e muitas vezes mais à direita, mais de extrema direita, como está se surgindo nos Estados Unidos, na Europa, enfim, aqui na América Latina a gente vê exemplos na Argentina, no Equador, em El Salvador, são exemplos que vão assustando a gente e retirando direitos e gerando mais injustiças do que propondo superação delas, né? Mas gostei do que a professora falou, se o tempo da paz é diferente do tempo da guerra, eu acho que o tempo do primeiro bloco do estrangeiro é diferente do tempo do Terra Plana, que eu vou pedir para nossa mestra das picapes aqui, Lua Gattinoni, soltar a vinheta, por favor, Lua. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Se existisse um prêmio de vinhetas da podosfera brasileira, a Lua Gattinoni estaria concorrendo aí, fortíssima candidata à medalha de ouro, porque essa vinheta é da nossa gincana. E para você que chegou pela primeira vez aqui no estrangeiro e ainda não conhece o nosso quadro, é muito simples. Cada um de nós aqui vai trazer a notícia mais bizarra que saiu na semana do noticiário internacional. E como a gente já sabe, aqui é uma competição saudável, uma competição familiar entre irmãos, né? Aqui, entre companheiros, camaradas, mas sim, temos um prêmio, quem escolhe... E sim, temos disputa, não, Temos Lucas? disputa saudável, porém... Rival. Tem uma pimentinha aí, né? Foi pênalti. Quem escolhe... Durão, por favor, cara, você veio de verde já hoje para provocar aqui discussões sensíveis. Vamos pular essa parte do VAR. E quem escolhe quem merece o troféu é a nossa convidada, a professora Bárbara Mota. Então, vou pedir para... Como é que é? O Serguei Monin tá voltando de férias e estreia e começa aqui a nossa trinca, é isso? Eu acho o que diz justo. o regulamento, né? Acho justo. O choque térmico de Serguei Monin inaugura o Terra Plana dessa quinta-feira. Por favor, então, Serguei, o que você traz pra gente essa semana? Bom, eu vou com um dos mais citados pelo quadro do Troféu Terra Plana, ninguém mais menos do que o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, né? E a sua administração bastante complicada, né? Complicada não, vamos falar em português claro, né? Bastante xenófoba contra a questão da imigração, né? Que vem sendo uma questão muito problemática, né? Desde os seus primeiros passos, né? Nesse novo mandato. E bom, para entrar já no quadro, que eu gosto de dizer que traz assuntos polêmicos, bizarros, engraçados, mas também distópicos, né? E, nesse caso, acho que é apropriado que o governo de Trump criou um sistema de aplicativo de autodeportação para os migrantes. É um sistema que já existia... Exatamente, né? Que é basicamente um sistema que já existia por aplicativo, que a gente pode ver na tela aí, pelo qual os imigrantes poderiam pedir asilo. Então, um processo de facilitação de burocracias para os imigrantes. Agora, o mesmo sistema foi modulado, transformado para a nova retórica do governo Trump, que, através desse sistema, os imigrantes que estiverem ilegais podem se autodeclarar ilegais e dizerem que nós poderemos sair voluntariamente do país. E, com isso, o governo está dizendo, vocês façam isso, vocês podem retomar a vida dos seus países e voltar, quem sabe, no futuro, de maneira legal e não dessa forma ilegal. Então, tem um grau ameaçador bastante bizarro, por isso eu acho que é bem apropriado ao nosso quadro esse aplicativo de autodeportação para os imigrantes, como se já não bastassem as cenas violentas que nós presenciamos de deportação forçada nos primeiros meses do governo Trump. Cara, é muito chocante, mas é a cara desse governo Trump, né? A ditadura reacionária extrema-direita do algoritmo que usa aplicativos para ferir direitos humanos, né? Não podia ser mais cabível para esse governo. Eu consigo imaginar uma campanha publicitária dizendo: não acabe em Guantánamo, use seu aplicativo. Exatamente. Né? Se autodeporte, Exatamente. Evite o pior. Né? Com certeza, né? Num tom de ameaça absurda, né? Passivo-agressivo, não tão Chocante. passivo. Né? Durão, o que você trouxe pra gente essa semana? E, por favor, não fale de pênalti nem de VAR. Não. Vamos falar de distopia, que é mais divertido, né? Vamos falar de gente que joga dinheiro fora, que queima recursos. Nesse momento que o mundo está precisando capitalizar, que está precisando focar sua economia em mudança climática, eu trago aqui um exemplo do oposto. O extremo oposto de tudo isso. Todo bom senso e
o que a gente deveria estar fazendo. Eu estou falando da cidade futurista saudita de Neom. Um plano ambicioso, ousado e extremamente fracassado pelo que a gente está vendo agora. Para quem não sabe, essa cidade é o seguinte: se pretendeu ser um marco ecológico, mas está virando um desastre ambiental. Um pesadelo futurista no deserto da Arábia Saudita. Isso que, para quem está vendo aqui no YouTube, quem não está vendo, eu recomendo que veja no site do Brasil de Fato. É um projeto de cidade linear de 170 quilômetros que contém coisas bizarras, como um distrito financeiro flutuante, uma estação de esqui. É uma cidade murada, é uma cidade coberta por vidro, onde quem está dentro vai escapar das temperaturas escaldantes do deserto saudita e vai ter inclusive umas plantinhas, vai ter água, vai ter elevador, vai ter possibilidade de fazer coisas muito futuristas nessa cidade. Cara, esse vídeo é chocante, para que eu queria descrever pro ouvinte só que a gente tá vendo aqui, de fato é um muro e as pessoas vão viver dentro desse muro. Dentro desse muro. É isso, com 170 quilômetros de extensão. Zero emissão de carbono, vejam só que vantagem, não é mesmo? Zero emissão de carbono, só que você vive num muro. Me lembrou muito o grande clássico do cinema distópico, o Blade Runner, cara. Exatamente. Ou então, outro clássico distópico brasileiro, do Inácio de Loyola Brandão, Não Verás País Nenhum, que fala de um futuro em que a Amazônia virou deserto. E o calor castiga todo mundo, e então o governo militar da época fez uma grande estrutura que podia ser vista dos espaços. Olha só. Onde a pessoa ia pegar sombra lá embaixo, os brasileiros iam se abrigar da sombra, né? Cara, eu vou ter pesadelos com isso, eu vou sonhar que eu tô vivendo dentro de um muro, assim, dentro Pesadelo dessa que caixa. tá tendo são os sauditas, porque bizarro. o custo foi pro espaço. 8 trilhões é o custo previsto agora, e o tempo de construção, 55 anos. Para esse projeto que já começou, acabar. Culpa de uma má administração, falta de transparência financeira e subestimar as dificuldades de se construir num ambiente tão hostil como o deserto da Arábia Saudita. Não, bizarro. Repito, eu vou ter pesadelos. Os mesmos criadores de sonhar de ser enterrado vivo e correr e não sair do lugar, né? Despertou um novo gatilho de pânico aqui em mim, viver dentro de um caixote de 170 km de extensão. De vidro, né? De vidro. Imaginar o Mad No Max deserto mesmo, da Arábia Furiosa. Saudita. Bizarro, chocante. E você, Lucas? Bom, saindo do Oriente Médio, saindo dos Estados Unidos, eu vou trazer aqui para nossa América Latina e vou trazer algo chocante que aconteceu ontem na nossa querida Argentina. Mais uma vez, mais uma semana, o governo de Javier Milei atentou contra direitos de mais um grupo social argentino. Dessa vez foram os aposentados. Bater em velhinha é fogo, né? E o Milei, assim, é reincidente nisso, né? E não só 2, não só 3, mas quase toda semana ele tá colocando o choque ali pra cima dos aposentados que reclamam por melhores condições de aposentadoria, contra cortes nas aposentadorias, né? O Milei que chegou com esse símbolo da motosserra para cortar o que ele chama de privilégios, que na verdade são basicamente direitos adquiridos e comida da boca das pessoas. Mas ontem, com requintes de crueldade, porque em sinal de solidariedade aos aposentados, as torcidas organizadas, os principais times de futebol da Argentina, e ali dezenas de equipes, né? Boca, River, Chacarita Juniors, Racing, Tigre, várias equipes se somaram aos protestos dos aposentados, e a repressão foi brutal, foi violentíssima. A conta que, segundo Página 12, o jornal Página 12 já está em mais de 130 presos. Tem um fotógrafo, um colega jornalista que está em estado gravíssimo na UTI, vítima de um disparo de gás lacrimogêneo. O projétil atingiu o crânio dele, ele sofreu um traumatismo craniano e está na UTI em estado gravíssimo. Um colega de profissão lá argentino que estava cobrindo a marcha. Então, assim, um cenário brutal, e a gente sabe que o governo argentino vem se utilizando da chamada lei anti-piquete, né, que sob a justificativa de desbloquear vias e evitar interrupção das ruas, das principais da capital Buenos Aires, mas que usa essa lei para justamente reprimir esses protestos. E na verdade o meu Terra Plana eu tinha separado para um detalhe específico, e aí uma sutileza cruel, uma sutileza bem sádica do governo argentino, que além de tudo, além de jogar o choque para cima dos aposentados, além de quase matar um colega de profissão, a ministra de Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, disse que vai
proibir, pasmem, proibir os torcedores que participaram dos protestos de ontem a frequentar os estádios de futebol. Então você não pode, além de não poder, de ter a sua vida ameaçada ao exercitar a liberdade de expressão, o seu direito a manifestar, o seu direito justo ao protesto, agora vai ser banido dos estádios de futebol, porque afinal de contas, tudo para esse governo que vai contra da sua existência é, na verdade, terrorismo. É, na verdade, o que eles chamaram ontem, tentativa de golpe de Estado e desestabilização. Então é um cenário muito chocante, distópico, que vai se pintando na Argentina, com essa lei anti-piquete que serve para reprimir qualquer tipo de manifestação contra o governo. E, pasmem, agora você pode ser banido de frequentar um estádio de futebol se participar de um protesto com a camisa do seu time. Eu quero ver como é que... Eu estava falando ontem com alguns amigos da Argentina sobre isso, e todos eles se mostraram incrédulos. Como é que isso vai ser aplicado? É importante dizer que a essência das torcidas organizadas argentinas é diferente daqui. É diferente das brasileiras. Lá elas são politizadas, muito mais politizadas do que aqui. Uhum. Elas dão a cara a tapa, não só a cara, né? Mas, enfim, existe essa desconfiança de se isso é uma bravata, ou como é que ela pode ser aplicada. Essa ideia de jirico da Patrícia Bullrich. E eles lembraram muito a participação das organizadas nos protestos, reivindicou muito uma frase do Diego Maradona, né? Que você tem que ser muito covarde para não defender os aposentados, né? Muito. E de fato aí ele disse isso nos anos 90 ali, em meio ao governo neoliberal, e de novo agora se repetindo a história, se repetindo na Argentina, e a frase encaixando como uma luva no atual cenário argentino. Com essa, queria agradecer e me despedir da professora Bárbara Mota. Professora, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Estrangeiro, sabe que é bem-vinda sempre. Queria te pedir seu voto, escolha para quem vai ao prêmio Terra Plana dessa semana. Lucas, eu que agradeço, enfim, o convite. É uma decisão difícil, mas como a gente já está se aproximando do final do episódio, acho que o exemplo do Sergei é ótimo, porque a gente fala não só dessa cara do governo Trump em relação com as Big Techs, mas a neoliberalização, digamos assim. Então, você não só é a sua própria empresa, como você também é responsável pela sua própria deportação. Acho que a sua notícia, né, do Terra Plana também é muito boa, mas o meu troféu hoje vai para o Durão. Eu acho que a gente não só está falando de uma má gestão, uma falta de transparência, mas a gente também está falando de uma falta de noção, né? 8 trilhões poderiam ser muito bem empregados para resolver uma série de problemas sociais, inclusive o próprio problema das mudanças climáticas, não com a construção de uma cidade futurista, mas com políticas públicas concretas que de fato possam trazer algum impacto na realidade imediata. Não, de fato, aquele vídeo que a gente exibiu aqui, você ouvinte, de fato foi um pesadelo, merecidíssimo, Rodrigo Durão, parabéns, prêmio é seu. E queria agradecer também ao Sergei Monin, que voltou de férias aí e tentou levar esse Terra Plana, mas esperamos na próxima semana, Sergei, para trazer mais absurdos para essa gincana e participar aqui do Estrangeiro. Obrigado pela sua participação e vamos cobrir aí o processo de cessar-fogo, de paz, que esperamos que aconteça logo, né? Esperamos cobrir a paz mais do que a guerra. Um abraço, até a próxima. Sempre prazer. Que bem. E obrigado a você, Rodrigo Durão, que vai dar um último pitaco aí, lembrando o quê? Lembrando que o troféu Terra Plana é um campeonato de pontos corridos. Exatamente. E a partir da semana que vem, dizem por aí que a gente vai ter um placar aí pra gente poder acompanhar a tabela de classificação, né? Rumores de novidades no Estrangeiro, que vai ser muito, muito divertido aqui. Promete apimentar essa disputa. Rodrigo Durão, diz pra gente quem é que faz esse maravilhoso podcast. Somos nós dois, Lucas. Eu e você escrevemos e apresentamos o Estrangeiro, Rodrigo Durão e Lucas Stanislau. Com a direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, direção de imagem Gabriela Pérez, edição e sonorização Lua Gattinoni, operação do Switcher é de Guilherme Dias e Otávio Oliveira, identidade visual é feita por Rafael Canoba, e no Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é de Monize Ravena, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury e a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até semana que vem.